Na África, certos animais são letais por natureza. De veneno potente e abraços sufocantes. As garras afiadas e picadas doloridas. E armadilhas elaboradas que levam a presas intoxicantes. Estas criaturas podem ser mortais. Não apenas para sua presa, mas também para nós. Eles vivem em um mundo separado. Onde o caçador pode se tornar a caça. E a violência é a língua nativa. África, garras e mandíbulas. Letais por natureza. Cobras. Mesmo somente a palavra invoca um medo profundo. Tão universal é a nossa aversão a essas criaturas de sangue frio que, até hoje, muitas culturas veem as serpentes como precursores do mal. Enquanto a maioria delas são inofensivas para os seres humanos. Algumas outras têm reputação de assassinas. Como esta aqui. Nenhuma cobra da África é mais temida do que a mamba negra. Seu corpo cinzento metalizado parece estar em desacordo com seu nome. Até que ela abra a boca. Alguns cientistas não têm certeza de por que a boca da mamba negra é preta por dentro. Mas a maioria concorda que ela atua como um impeditivo ao ataque de potenciais predadores. Medindo até 4,5 metros, a mamba negra não é apenas a maior cobra venenosa da África. Ela tem apenas o veneno mais mortal. Apenas 2 gotas podem matar um homem adulto. Uma mamba irritada pode injetar até 10 vezes essa quantidade da potente neurotoxina em seu alvo. Isso rapidamente desliga o sistema nervoso da vítima. E, se não tratada, resultará em morte em apenas 1 hora. Apesar disso, a mamba negra não é a assassina arbitrária que muitos acreditam que seja. Se confrontada, ela preferirá recuar em vez de atacar. Mas algumas pessoas ainda matam esta famosa cobra assim que a veem. Para a mamba negra é um caso de ser tragicamente incompreendida. Ela pode ser letal por natureza, mas não é uma assassina por instinto.
Enquanto muitos assumem que todas as cobras são perigosas, isso simplesmente não é verdade. Na África Austral, apenas 10% das cobras são extremamente venenosas, sendo um perigo para os seres humanos. A maioria deles, como esta Piton, não tem nenhum veneno. Mas a Piton é especial. O que ela tem em toxicidade, ela compensa em tamanho e força. Como as sucuris, estas cobras gigantes são conhecidas como constritoras. Elas lentamente espremem suas presas até lhes tirarem a vida. É um método eficaz usado por muitas cobras africanas. Para esta Piton, o desafio não será matar a sua presa, mas sim capturá-la. Isso porque está atrás de um animal incrivelmente sagaz. O macaco vervet. Esta tropa, liderada por um macho e uma fêmea alfas, acaba de descer do seu lugar de dormir nas copas das árvores para começar a forragear. Há vários bebês no grupo. Enquanto os macacos se alimentam, eles mantêm uma vigia intensa para qualquer sinal de perigo. A Piton ainda não consegue ver os macacos. Mas graças a uma adaptação especial, ela não precisa. Em seu focinho, fossetas sensíveis ao calor ajudam a localizar presas de sangue quente pela detecção de sua radiação térmica ou emissão de calor. Agora, é uma questão de chegar perto o suficiente para atacar. Os macacos estão vulneráveis no chão. E eles sabem disso. Mas eles têm que comer. Assim como a Piton. Mas isso a leva a atacar muito cedo. Um sentinela vê a cobra e soa o alarme, fazendo com que a tropa pule de volta para a segurança das árvores. Os macacos vervets têm pelo menos 6 sons dedicados a alertar a tropa sobre serpentes. Embora não seja confirmado, há uma boa chance de que eles tenham um aviso específico para pitons. Com a emboscada frustrada, a cobra não tem esperança de pegar os ágeis macacos. Para o macho alfa, é um caso de manter o seu inimigo em plena vista. Para o constritor de sangue frio, pouco resta fazer além de deslizar para as profundezas da floresta. De todas as cobras que são perigosas para os seres humanos,
poucas são tão emblemáticas como esta. A serpente. Sua pose que precede o ataque a tornou tão famosa quanto temida. Mas esta naja não precisa de bravata enquanto caça sapos. Como a maioria das cobras, ela tem a visão e a audição limitadas. Mas tem um excelente senso de olfato. Ela sente o ar com sua língua bifurcada. Assim que coletou o odor nas pontas, a língua o traz para dentro da boca e ao órgão de Jacobson, que traduz o sinal químico. A cobra está degustando o cheiro de sua presa. Os sapos não são indefesos. Eles têm glândulas venenosas na pele. Mas isso não é suficiente para deter a naja, que se aproxima mirando a sua presa. O anfíbio de raciocínio rápido faz uma fuga. No entanto, cobras podem nadar. Então a perseguição continua. Para este sapo, a perseguição acabou. Ele foi capturado por uma naja da floresta, a maior cobra da África. A potente neurotoxina da cobra já está percorrendo o corpo do sapo, parando seu sistema respiratório. É por isso que as cobras têm veneno. Para imobilizar suas presas, permitindo-lhes comer suas vítimas sem risco de ferimentos e sem o risco que elas escapem. Quando termina de engolir o sapo, ela se banha em um pedaço de sol. Tendo o sangue frio, a cobra precisa de calor para ajudá-la a digerir a sua refeição quando está frio. Suas escamas metalizadas refletem a luz, dando-lhe um lindo brilho. Como todas as cobras, ela é tímida por instinto, mas mortal por natureza. Disse que a noite é escura e cheia de ameaças.
Os escorpiões são verdadeiramente pré-históricos. Eles estão entre os primeiros animais terrestres do planeta, com fósseis que datam até 450 milhões de anos atrás. Isto é, 200 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros. Isso significa que eles tiveram tempo de sobra para se dispersar e são agora encontrados nos lugares mais estranhos. De cavernas profundas abaixo da terra a montanhas cobertas de neve. Estes aracnídeos antigos praticamente não mudaram desde sua primeira aparição na Terra. Todos os escorpiões têm 8 patas, 2 pinças e uma longa cauda com um ferrão venenoso. No entanto, a maioria, como este Opisthacanthus capensis, tem veneno tão leve que é inofensivo para os seres humanos. Observar os vários apêndices de um escorpião pode dar uma dica da potência de sua picada. O escorpião capensis tem pinças enormes, mas uma cauda fina. Isto porque ele é mais apto a esmagar a sua presa do que a matá-la com veneno. Pode parecer assustador, mas uma picada deste escorpião significaria pouco mais do que um desconforto. O mesmo não pode ser dito para este Androctonus bicolor, a espécie mais venenosa da África Austral. Devido à potência de seu veneno, ele depende menos de suas pinças, que são consequentemente muito menores. É o escorpião mais perigoso do sul da África, responsável por matar em média 5 humanos por ano. Mas estas mortes são, na maior parte, por autodefesa, já que nenhum escorpião procuraria ativamente um ser humano para atacar. Usar o seu veneno é o seu único recurso contra uma ameaça. Geralmente, suas picadas são reservadas para as presas, como esta barata, que foi capturada por um escorpião Opisthothalamus. O escorpião tem veneno suficiente para dar um golpe mortal no inseto. Mas a carapuça da barata está se provando ser uma proteção eficaz. O predador não consegue encontrar uma maneira de atravessar. Finalmente, ele encontra a barriga macia da barata. Uma vez que a injeção letal foi administrada, toda a esperança para o inseto desaparece. Escorpiões comem muito raramente. E uma grande refeição como esta barata pode render energia para vários meses. Há um outro caçador noturno que percorre o interior árido da África do Sul, embora tenha hábitos alimentares completamente opostos. Os musaranhos são mamíferos de sangue quente e têm metabolismos incrivelmente rápidos.
Estes caçadores oportunistas precisam comer com frequência para se manterem abastecidos e estão sempre em movimento, perfurando a paisagem através de quaisquer insetos desavisados. Uma gorda larva de besouro é um bom prêmio, mas é pouco mais do que um petisco para este bicho voraz. Os musaranhos comem uma variedade de invertebrados. Não é uma boa notícia para este escorpião Opisthothalamus. Esta espécie de escorpião é muito menos venenosa do que o Androctonus bicolor. Mas para criaturas menores como o musaranho, sua cauda e pinças fortes ainda podem resultar em um golpe forte. No entanto, os musaranhos são excepcionalmente rápidos e capazes de desarmar um escorpião antes que possa dar um tiro. Assim que o musaranho cheira o aracnídeo, ele ataca. Uma enxurrada de golpes é desferida conforme os dois oponentes lutam com unhas e dentes. Desta vez, as grandes pinças levam o prêmio. Há uma diferença entre lutar pelo jantar e lutar pela sua vida. O escorpião é muito grande e bem equipado para o musaranho. Ele sai ileso. Este não é sempre o caso quando os caçadores se tornam à caça. Este espetáculo chocante não é tão incomum quanto parece. Esta grande lima formosa capensis é uma especialista em comer cobras. E ela nem mesmo é venenosa. Ela simplesmente engole sua presa inteira. Esta noite, ela capturou uma pequena víbora da noite. Uma espécie equipada com presas e veneno. Mas que é incapaz de usar essas armas porque está sendo comida pela cabeça. Mesmo que pudesse atacar a cobra capensis, sua mordida faria pouca diferença. Estas cobras parecem ter uma imunidade ao veneno das outras espécies. Elas também têm escamas excepcionalmente duras, que são difíceis de perfurar. As adaptações notáveis da cobra capensis que a permitem comer serpentes venenosas não param por aí. Ela pode sobreviver mesmo ao engolir o veneno de suas vítimas, porque a toxina vai para o seu sistema digestivo, onde as enzimas quebram o veneno composto de proteínas antes que possam entrar na corrente sanguínea. Tudo isso significa que a cobra capensis janta regularmente algumas das mais perigosas cobras africanas, como a biúta e a mamba negra. Centímetro a centímetro, a víbora é engolida. É literalmente comida viva. Ironicamente, a cobra capensis é uma criatura dócil e discreta.
completamente inofensiva para os seres humanos. Há outras sombras na noite que significam o medo para tantos. Somente suas formas já podem induzir um ataque agudo de aracnofobia. As aranhas. Estes artrópodes de 8 patas são encontrados em todo o planeta, da África ao Ártico. Eles podem parecer aterrorizantes com suas longas e peludas patas e olhos minúsculos. No entanto, como acontece com as cobras, muito do nosso medo é desmedido. Das 40.000 espécies de aranhas conhecidas, apenas 200 são perigosas para os seres humanos. Esta é uma aranha Pelinobius muticus, um Golias do mundo aracnídeo. Elas podem medir 15 centímetros de comprimento. E seu nome em inglês remete à sua semelhança com os babuínos. No entanto, embora dolorosa, uma picada deste artrópode enorme não é fatal para os seres humanos. Ela é parente da infame tarântula e é semelhante em tamanho. A aranha mais venenosa do mundo é muito mais despretensiosa. As Sicarius rani podem ter o veneno mais potente entre todos os aracnídeos. Mas porque vivem em habitats isolados do deserto, elas raramente entram em contato com os humanos. Ela também é relutante em desperdiçar suas munições. Mesmo um gigante de passagem não provoca uma mordida desta criatura tímida. O quase encontro com a morte da Pelinobius muticus passa completamente despercebido. Porque ele está focado em sua missão noturna. Este caçador está fazendo uma armadilha. Lentamente, a aranha instala fortes fios de seda através da paisagem. Cada fio é bem esticado. É um sistema de alarme meticulosamente armado. Se um besouro ou mesmo um pequeno lagarto tocar nos fios, a aranha atacará, usando suas enormes presas para injetar veneno mortal.
Agora a armadilha está feita. A aranha astuta retira-se para sua toca de seda para esperar. Teias de aranha são frequentemente associadas com casas assombradas e filmes de terror. Mas para alguns nativos americanos, foi a deusa aranha que criou a vida. Ela misturava argila com sua saliva para moldar os animais e as plantas. E ela teceu uma teia, a bordou com orvalho e em seguida a jogou para o céu, criando as estrelas. Quando se trata de construção de teias, poucas são tão capazes como a tecedeira de seda dourada. Ela montou uma armadilha mortal feita de ouro. A teia mede quase 1 metro de largura, presa entre arbustos acima do solo. Muito bem posicionada para capturar insetos. Acredita-se que a cor dourada da seda atraia abelhas na luz solar e se camufle à folhagem quando na sombra. A base de sua teia é feita com seda especialmente forte. A seda também forma uma rede protetora de fios de um lado, para proteger contra o ataque de aves. Enquanto muitas aranhas tecem novas teias diariamente, ela manterá a sua pelo máximo de tempo possível, reparando áreas danificadas ao longo do tempo. Ela se sente mais confortável quando está pendurada de cabeça para baixo no centro de sua criação. Patas delicadas chegam a 12 centímetros e permitem um movimento fácil por toda a teia. Ao final de cada apêndice, estão 3 pequenas garras para ajudá-la a segurar a seda. Esta manhã, uma mosca azarada é a sua última vítima. Quando uma vítima fica presa, a aranha se move habilmente para recolher a sua refeição. Ela aperfeiçoou a arte do aprisionamento. Como troféus comprovando sua proeza, um rastro de insetos permanece pendurado no centro de sua teia. Enquanto algumas aranhas fazem suas armadilhas no aberto, outras armam as suas dentro do chão. Todos os dias, por toda a África, lutas pela sobrevivência se desenrolam. Do maior dos palcos ao menor. Para as humildes formigas, o período pode estar nos lugares mais inesperados.
Mal sabem elas que construíram seu ninho no meio de um campo minado. Estes poços em formatos de cone são armadilhas construídas por caçadores ferozes. Larvas de formiga-leão. Estes insetos incomuns levam até 3 anos para atingirem seu peso total, antes de se transformarem em pupas, das quais eles eventualmente emergirão como adultos que se assemelham a libélulas. Muitas vezes elas constroem suas armadilhas uma ao lado da outra, aumentando as chances de que uma presa que esteja contornando um poço caia em outro. A formiga-leão espera no fundo do poço, suas maxilas poderosas a postos. Uma formiga distraída vagueia pelo cone. O caçador a detecta e joga areia vigorosamente em sua presa. A formiga luta bravamente para escapar do poço. Mas uma tempestade de areia a traz de volta para baixo mais uma vez. Finalmente, a formiga-leão a captura. Lentamente, a vida da vítima se esvai. A disputa acabou. Sob a areia, a formiga-leão injetará uma substância que liquefará sua presa, antes que ela possa beber o conteúdo, descartando a carcaça. A maioria das criaturas temem aqueles que são maiores que eles, pois na natureza poucos estão isentos de serem comidos. Mesmo esta naja nívea, medindo bem mais de 1 metro de comprimento e equipada com veneno poderoso, às vezes é atacada por mamíferos carnívoros e aves de rapina rápidas o suficiente para evitar serem mordidas. Tendo sangue frio, a cobra precisa do calor do sol para elevar sua temperatura corporal depois de uma noite fresca. Uma vez aquecida, ela está pronta para a ação. A naja nívea tem um dos venenos mais poderosos entre todas as cobras africanas, que ela produz nas glândulas que se conectam a um par de presas ocas. O veneno é a chave para o sustento da cobra. Sem ele, a serpente não seria capaz de matar suas presas e, portanto, morreria de fome. Depois de atravessar as rochas expostas, a cobra esquentou demais.
Felizmente, ela se adapta tão bem à água quanto à terra. Mas ela não pode simplesmente desfrutar de um mergulho tranquilo. O predador mais temido do planeta vagueia por estas colinas. Este predador mata mais animais do que qualquer outra espécie na Terra. O Homo sapiens. Para cobras, como para muitos outros animais, encontrar um ser humano é uma situação potencialmente de vida e morte. Para deter a ameaça, a cobra se levanta em legítima defesa. Esta exibição é um aviso, geralmente suficiente para afastar o intruso. Apenas se a ameaça continuar, a cobra atacará. Interações como esta nos mostram o cerne de nossas relações mal interpretadas com este grupo de pequenos e perigosos personagens. A verdade é que os animais têm mais medo de nós do que nós deles. Seu ataque é geralmente uma defesa. Eles estão simplesmente mordendo ou picando por medo. Infelizmente, quando picadas de cobra como a naja ocorrem, elas podem ser fatais. Nas províncias do Cabo da África do Sul, estas espécies representam mais mortes do que qualquer outra cobra. Cobras são, sem dúvida, perigosas para os seres humanos. Por causa de sua natureza potencialmente fatal, elas foram vilanizadas por muitas culturas. Na África, a mamba negra alcançou até mesmo um status mítico. E muitos acreditam que ela é capaz de buscar vingança. Estes contos de carochinha só servem para aumentar o medo desnecessário desses répteis elegantes e mal compreendidos. Mambas negras são muito parecidas com qualquer outro animal. Eles simplesmente estão tentando sobreviver. E isso requer alimentação e reprodução. A busca desta mamba macho por uma parceira o trouxe para a densa vegetação, onde ele encontrou uma fêmea que está pronta para acasalar. Ela acabou de terminar a troca de pele, mas um pouco de sua pele antiga ainda se prende ao seu nariz. Isto é pouco para desanimar seu pretendente, que segue uma atração hormonal em vez de visual. Ele envolve a sua cauda em torno dela, alinhando suas cloacas, as aberturas para os órgãos reprodutivos das cobras. O macho em seguida insere seu órgão, chamado de hemipênis, que vai liberar o esperma no local devido. As mambas negras acasalam anualmente. E se a copulação é bem-sucedida, a fêmea colocará ovos que levam cerca de 80 a 90 dias para incubar.
É uma parceria íntima entre duas criaturas mortais, que pode durar de 1 hora até um dia inteiro. A ternura de seu acasalamento nos oferece um olhar raramente visto na vida privada da serpente mais temida da África. E nos lembra que há muito mais nos animais que tememos do que o seu perigo potencial. Estas são as criaturas que incitam em nós um medo mais fervoroso. Cobras, escorpiões e aranhas. Cada um com táticas diferentes para caçar. Todos os predadores cruéis que devem ser levados a sério. No entanto, quanto mais aprendemos sobre eles, mais claro se torna que esses predadores não são de modo algum o mal. Suas vidas são lutas para sobreviver em um mundo disputado a unhas e dentes. Ainda assim, seres humanos fazem bem em respeitá-los, pois eles são letais por natureza.